Eu lembro do dia exato que eu tive certeza que o Rafa era a PLV. A gente já desconfiava, mesmo sendo o primeiro filho, mesmo a gente sendo inexperiente, mesmo nunca tendo ouvido falar de APLV antes, a gente começou a ficar com aquela pulga atrás da orelha. E se você desconfia que o seu filho tem APLV, fica aqui até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai te poupar meses de angústia. Bom, primeiro, para falar de APLV, a APLV é uma doença enorme, são várias doenças em uma na realidade, com muitos sintomas distintos. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho sobre os sintomas do Rafa, especificamente, que é o meu filho. São os sintomas que eu vi e vivi na pele, tá? Mas a lista de sintomas é longa, não é porque o seu filho não teve esses sintomas que ele não tem APLV, e também não é porque ele tem esses sintomas que é APLV. É sempre um médico que faz o diagnóstico. Mas se você quer reconhecer mais sobre os sinais, sobre todos os sintomas, se aprofundar mais sobre a PLV, você consegue entrar no APLV é Moda, tá aqui embaixo na descrição. Tem um aulão exclusivo, específico sobre isso, sobre todos os sintomas da PLV, sobre como que é feito o diagnóstico, todos os exames. Mas deixa eu te contar a história do Rafa, como que foi e como que a gente chegou até aqui. Bom, basicamente o Rafa tinha vários sintomas, né? O primeiro deles era, obviamente, o ganho de peso. A gente ia consulta após consulta e o Rafa continuava perdendo peso. Então, é óbvio que nas primeiras semanas, nos primeiros dias ali, é esperado perder peso, é esperado perder ali um pouco quando sai da maternidade, mas também é esperado começar a recuperar esse peso depois de um tempo. E o Rafa nunca recuperou esse peso, ele só perdia e perdia e perdia. Esse foi o primeiro grande sinal vermelho para a gente. E aí, a gente fez consultoria de amamentação para verificar como que estava sendo feita essa amamentação, se estava tudo bem com a pegada, né? Se estava tudo bem com o meu leite, se eu tinha leite, se o leite tinha descido, se a sugada do bebê estava boa, se o neném tinha força suficiente, se não tinha problema de freio, enfim, foram feitas diversas análises ali. E a gente foi em 2 consultoras de amamentação. A primeira, eu quase perdi a minha amamentação por causa dela. Eu segui as recomendações dela e eu só vi piora. E assim, se eu tivesse seguido, meu Deus, eu teria perdido a amamentação completamente. O que me salvou foi o quê? Informação. Foi ir atrás de informação. Entender o que estava sendo falado, o que realmente era válido, o que realmente fazia sentido e o que era informação completamente errada. E aí eu fui para uma segunda consultora de amamentação, essa sim me ajudou bastante, mas mesmo assim não foi diagnosticado nada, nenhum problema na amamentação. Mas o Rafa seguia perdendo peso. Com isso, fomos na médica, a gente ia na médica de 3 em 3 dias, na pediatra, para pesar, eu exausta, de madrugada, enfim, aquela loucura, não tinha jeito, o Rafa não ganhava peso. Foi aí que então a pediatra sugeriu a gente entrar com fórmula. Esse é um dos itens que eu mudaria se eu tivesse que reescrever a minha jornada. Mas, enfim, demos a entrada com a fórmula para suplementar, para complementar e ver se ganhava peso. E com isso, os sintomas do Rafa pioraram demais, além dele também não ganhar peso. E aí eu já estava com uma pulguinha atrás da orelha sobre a PLV, levava sempre isso para a médica nas consultas. Eu falava, será que o Rafa não está ganhando peso por conta de APLV? Porque não tem nada de errado. Será que não pode ser isso? Não, deve ser outro problema. Vamos analisar. É normal. Enfim, demos entrada na fórmula, os sintomas pioraram. Eu continuava batendo o martelo dessa questão de APLV, não era ouvida nas consultas. Esse fator era ignorado. E aí o Rafa começou com cólicas cada vez mais fortes. Ele não conseguia dormir mais do que 40 minutos. Nem de dia, nem de noite, nem no colo. Ele não dormia mais do que 40 minutos seguidos. Imagina, gente, a madrugada inteira desse jeito. E ele acordava, não é que ele acordava bem feliz, ele acordava aos berros, se curvando, assim, claramente com muita cólica, desde 10, 12 dias de vida. É esperado que o bebê tenha cólica um pouco mais para frente. E é esperado que essa cólica passe ao longo do tempo, ao longo ali dos 3 meses. Essa cólica do Rafa não cessava, ela piorava cada vez mais. Além disso, começaram a surgir outras coisas, né, como soluço, ele tinha muito soluço pós-mamada. É claro que assim, soluço pode ter vários fatores, várias influências, mas uma das coisas ali que aparecia era um refluxo oculto, que causava esse tipo de soluço. Era sempre após as mamadas.
era um negocinho ali que me chamava a atenção também. Esse até nem é um sintoma característico, o soluço em si nem é um sintoma característico da PLV, mas o refluxo sim, tá? E aí começou a aparecer muco nas fezes. E aí depois da vacina de rotavírus começou a aparecer sangue nas fezes. Foram uns 2 casos ali, bem pouquinho de sangue nas fezes. E só aí que ligou o alerta da pediatra. Só nesse momento. Até então, eu batendo martelo, batendo, sofrendo junto com ele todo esse período e nada. Aí, nesse momento, ela falou, vamos testar a dieta PLV para ver se é esse o problema. E aí, magicamente, o Rafa começou a ganhar peso. O Rafa começou a dormir um pouco mais de tempo, né, seguido, um pouco melhor também. Começou a diminuir as cólicas. O muco começou a diminuir. Tudo começou a melhorar. Então, assim, esses foram os principais sintomas do Rafa, tá? Tiveram alguns outros ainda. Um que era bem característico também, era uma assadura, perto do ânus, assim, mas uma assadura que não cessava por nada. Às vezes até pegava embaixo do saquinho, assim, sabe? Não cessava por nada essa assadura. Era uma assadura que ficava até em carne viva, com umas feridas feias. E não é questão de demorar para trocar fralda, não é questão de usar lencinho umedecido, a gente usava aqui só algodão com aguinha. A gente trocava imediatamente após ele evacuar, justamente para não ficar em contato com as fezes. A gente trocava a fralda de xixi com muita frequência também. Então, assim, não era assadura por assadura normal, era uma assadura muito específica e isso é devido ao sangue mais ácido por conta da PLV. Mas enfim, essa foi a nossa jornada, tiveram vários outros sintomas, mas esses eram assim os mais característicos, os que mais chamavam a atenção, os que realmente fizeram a gente chegar ao diagnóstico, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha se esse vídeo te ajudou e não se esquece, para mais dicas de APLV, vem aqui, tem muita informação boa. Beijo!